Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. De repente, para alguns é a primeira vez, mas a gente tem feito algumas lives ao longo da nossa existência como curso, né? O curso Escreva. É o primeiro de uma série agora nesse segundo semestre que a gente pretende intensificar por conta da proximidade, né, com as provas, né, do Enem, da PUC, de outros vestibulares de outros estados. Então, a proposta é sempre trazer alguém para construir um debate, né, uma conversa que possa enriquecer o processo de argumentação, de temas aprofundados, né, com uma abordagem mais aprofundada. Então, o que eu planejei para hoje, pessoal? É a conversa com a Tatiana Roque e, na sequência, falar sobre a proposta de intervenção. Então, eu estou vendo a Janaína, que entrou, Alex, que também entrou, Marlene, boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Tatiana Roque, seja bem-vinda, muito obrigada pela generosidade, pela presença. A Tatiana é professora de matemática da UFRJ, vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. E o tema dessa nossa live é sobre a questão do projeto da renda básica e como isso e também como a gente pode, não só para a gente pensar, né, a respeito de soluções para o país, como também a proposta de intervenção na prova do Enem, por exemplo, né, é um critério importante, é um critério que é fácil de gabaritar, de você conseguir fazer toda uma conexão com o que você falou na redação, mencionou na redação, enfim. Então, a gente está falando aqui de soluções, tá? E aí, Tatiana, eu gostaria de começar com a pergunta, né? O que é o projeto Renda Básica, para as pessoas entenderem, né? E também porque há muita gente falando umas besteirinhas por aí, a rede social é isso. Mas, por favor, fique à vontade e seja bem-vinda ao Escreva. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né, no curso Escreva e falar desse tema da renda básica como um tema que, eventualmente, pode ser, sim, um tema de Enem, né? Eu acho que, por quê? Porque a renda básica antes parecia um tema meio utópico, né? Mas depois da pandemia, a gente viu que o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, foram maneiras bastante efetivas, né, de fazer com que as pessoas não tivessem completamente desprovidas de renda durante esse período difícil que a gente passou, e muitas pessoas não podiam ir trabalhar ou... Saúde. Saúde. E muitas pessoas não podiam sair para trabalhar, né? Ou perderam o emprego, tiveram uma série de problemas decorrentes também da pandemia. E o que segurou muita gente com o mínimo para a sua sobrevivência foi o auxílio emergencial, que é, na verdade, um projeto de renda básica, né? O que é isso? A renda básica é uma renda a que as pessoas têm direito, independente de qualquer coisa. É um direito. Todas as pessoas têm direito a um mínimo de renda para a sua sobrevivência, né? Então, elas podem estar trabalhando ou não, elas podem ter algum bem ou não, elas podem ter filhos ou não, elas podem ter diferentes condições de vida, mas é a renda encarada como um direito, né? Então, da mesma forma como a gente tem direito à saúde universal, no SUS, por exemplo, qualquer pessoa pode chegar lá no hospital público, né, entrar e ser atendido, porque a saúde é um direito. Qualquer pessoa tem direito a matricular o seu filho numa escola pública, né? Porque a educação também é um direito, e a renda também deveria ser um direito. Essa que é a proposta da renda básica. E a gente tem alguns projetos que são já projetos de renda básica, ainda que mais tímidos, né? A gente teve o Bolsa Família, que foi um projeto de muito sucesso, que pode ser considerado um projeto de renda básica, ainda que tenha algumas diferenças, e a gente teve o auxílio emergencial durante a pandemia, que foi também um projeto de renda básica. O grande defeito do auxílio emergencial é que ele é um projeto que não é permanente, né? Ele é um projeto, como o nome diz, emergencial. Depois, ele se transformou no Auxílio Brasil, que vai até o final do ano e que depois ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer, né? E isso é muito ruim, porque as pessoas não têm previsibilidade, não têm estabilidade, não podem se planejar,
né? E o direito à renda é justamente o oposto. É uma maneira da pessoa poder se planejar, saber que ela vai ter um mínimo para a sua sobrevivência e que ela pode, a partir daí, minimamente, fazer algum plano para a sua vida. Dito isso, eu tenho algumas perguntas, porque aí conforme assim, as pessoas vão falando, né, os convidados vão falando, aliás, quem está assistindo a live pode trazer perguntas, e aí, dependendo de como está a conversa, eu vou trazendo aqui para a Tatiana. Quando você falou, por exemplo, mencionou o Bolsa Família, o auxílio emergencial, e mostrou algumas diferenças, eu gostaria até que você me corrigisse se eu estiver equivocada, porque eu também sou essa pessoa, né? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. O Bolsa Família era um benefício que estava atrelado a condições para que aquilo fosse para que aquilo acontecesse para alguma pessoa. Por exemplo, a questão da carteira de vacinação, se não estiver equivocada, e a criança na escola. O auxílio emergencial, ele passa por isso também ou não? Então, o auxílio emergencial, ele foi um programa emergencial que, assim, a gente até entende que, como estava no meio da pandemia, tenha sido feito às pressas, mas ele é um programa com um desenho, com uma formulação muito ruim, né? Principalmente o que ele virou depois, o Auxílio Brasil. Justamente porque a gente não tem muito critério, né? A gente coloca um monte de coisas juntas. Por exemplo, tem uma bolsa de iniciação científica, que é uma coisa que não tem nada a ver com o programa de transferência de renda. Isso é coisa que devia ser tocada pelo Ministério da Educação, né? Ou outro ministério, enfim, outra área completamente diferente. Então, ele juntou muitas coisas que fazem com que o programa ele não seja um programa muito bem desenhado. Na época do Bolsa Família, era um programa muito melhor, inclusive um programa que teve muito sucesso, né, que tem comprovação da sua eficácia, que foi premiado. E o desenho do Bolsa Família, realmente, ele tinha essas condicionalidades, que a gente chama, né? Tem que ter a carteira de vacinação e o filho tem que estar na escola. Nós, da Rede Brasileira de Renda Básica, a gente acha que essas condicionalidades são desnecessárias. Não é que a gente seja contra, mas elas são desnecessárias porque é como se a gente precisasse tutelar as pessoas, né? E principalmente as pessoas mais pobres. E o que a gente observa, inclusive de pesquisas, é que as pessoas mais pobres, se elas tiverem condições, elas vão colocar os seus filhos na escola. Né? Todo mundo quer os seus filhos na escola, então elas não precisam ser obrigadas a isso, né? As pessoas, isso não precisa ser uma condicionalidade da transferência de renda, até porque, como eu disse aqui, se a gente enxerga a renda básica como um direito, você não precisa impor nenhuma condicionalidade. A renda básica seria um direito pronto. Claro que no Brasil, né, com o problema que a gente tem de uma pobreza aumentando e uma desigualdade muito grande, seria bom que fosse um programa com corte de renda, né? Então, todas as pessoas que ganham abaixo de um certo valor teriam direito a essa renda básica. No mais, a gente acha desnecessário que se cobre essas condicionalidades, né, como colocar os filhos na escola, etc. Vacinação, eu estou começando a achar que é boa, sim, essa condicionalidade, porque a gente viu na pandemia, né, foi tanto negacionismo em relação à vacinação, que eu acho que é bom que seja realmente, que haja incentivos, né, para as famílias vacinarem os seus filhos. O que eu achava interessante na questão do Bolsa Família é que, além do processo de você ajudar as famílias, né, a terem uma renda, o projeto meio que matava o coelho com várias pauladas, né? Na verdade, uma coisa só. Gente, eu me confundi agora nessa fala, tá? Então, esquece. A questão é a seguinte: saúde pública, vacinação, a gente teria um processo de prevenção da população por conta dessa carteira, né, dessa carteira de vacinação completa. Então, o Estado não gastaria. E aí, o pessoal que trabalha, que vai fazer redação, né, tem que pensar sempre em efeitos, causa e efeito, as consequências disso. Então, o Estado não gasta tanto com saúde, visto que a prevenção foi feita com a vacinação. Tá? E a questão da matrícula, você também diminui a evasão escolar, que pode também ser um tema até de redação, porque com a pandemia houve um aumento de evasão escolar, com a crise econômica houve um aumento de pessoas que saíram da universidade e tiveram que trabalhar. O número, peraí que caiu aqui o mundo, gente, caiu o mundo, acontece, qualquer coisa eu fico segurando aqui.
caiu o número de candidatos no Enem também, né? Por conta disso. Então, a gente vê índices bem preocupantes em termos de saúde e educação no Brasil. E quando você menciona, Tatiana, a questão de que sim, as famílias querem fazer fazer com que os filhos estudem, né? Passa também pelo acesso ao ensino superior, né? E aí, dentro dessa questão, talvez eu deixe a segunda pergunta que eu ia fazer para o final, mas assim, você já deu algumas pistas, né, de como seria a questão da renda básica, mas assim, como seria esse processo de acesso? A gente viu que com um projeto, assim como o projeto Bolsa Família, né, e até mesmo o Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, a gente vê muita fraude acontecendo. A gente viu isso também no Bolsa Família, tanto que muita gente começou a usar isso contra o projeto, né? Como a gente conseguiria evitar esse tipo de problema? Eu até tenho uma pista aí dentro do que você já falou, mas eu gostaria de ouvir você. Então, bom, primeiro, não se a gente pegar assim estatisticamente, as fraudes não são muito numerosas, né? Não há um número muito significativo de fraudes. As fraudes, elas são muito usadas um pouco como uma caricatura, né? De uma forma caricatural por aqueles que são críticos ao programa Bolsa Família. O que, se a gente olhar mesmo os dados, né, e as pesquisas que estudam a efetividade do programa, a gente vai ver que o número de fraudes ele é muito pequeno, né, irrisório quase, diante do número de pessoas que recebeu o benefício. Né? Eu acho que uma maneira de evitar fraudes, por isso mesmo a gente defende a universalidade. Né? Porque se é um direito universal, como assim? Você vai fraudar o quê? Todo mundo tem direito. Né? A única coisa é que a gente não pode ainda realmente garantir esse direito para todo mundo, independente da renda. Então, a gente teria um nível de renda. E aí, esse nível de renda, né, para a pessoa estar abaixo desse nível de renda, teria que ter realmente alguma comprovação. Mas, assim, a gente observa, por exemplo, em pesquisas relacionadas ao Bolsa Família, o comportamento de pessoas que, assim que elas conseguem um emprego ou que elas conseguem aumentar a renda, elas fazem até questão de devolver o cartão do Bolsa Família, né? Porque tem uma coisa associada também a um certo estigma de receber Bolsa Família, de precisar dessa ajuda, que é uma coisa que também, se a renda for vista como um direito, a gente pode também diminuir um pouco esse estigma, né? Sim, entendi. Mas eu não sei, quero ouvir também sua ideia. Qual é a sua ideia? Não, eu acho que o fato de você permitir que que todos os brasileiros passem a ter direito à renda básica, isso evitaria a fraude, né? Aquela pessoa que se cadastra várias vezes, não, aquele nome já está ali, aquela pessoa recebeu. Uma coisa que eu pensei, e eu posso, de repente, antecipar algo que você possa dizer, assim, olha, eu tenho uma renda e essa renda e com a renda que eu tenho não é necessário eu ter esse benefício. Eu quero devolver ao Estado. Isso seria possível entrar no projeto, né? Porque aí seria a consciência de cada brasileira, enfim, de chegar e falar assim, olha, desnecessário, eu não preciso, eu vou entregar, vou devolver para o Estado. Mas você está falando uma coisa ótima, porque é exatamente isso que a gente defende. Porque como a gente, só que sob forma de imposto, né? Porque como a gente defende a renda básica realmente universal, muitas pessoas perguntam assim, mas os mais ricos também receberiam? Sim, os mais ricos receberiam, mas eles devolveriam sob a forma de imposto. Justamente porque isso facilita muito essa questão de fraudes, de você ver quem tem acesso ao benefício, todo mundo teria acesso. Né? Mas as pessoas podem usar ou não. Aqueles que usam e que na declaração de imposto de renda estão acima de um certo valor, eles seriam taxados mais e, portanto, esse benefício acabaria voltando para os cofres públicos. Né? Então, a gente acha que a maneira como a gente equaliza as diferenças de renda, as desigualdades, é através do imposto, né? Principalmente do imposto de renda. Então, essa seria uma maneira de fazer com que aquelas pessoas que recebem a renda básica e não precisam, devolvam para os cofres públicos.
Entendi. E você poderia dizer para a gente consequências possíveis caso um governo adotasse, né, quem vencer as urnas nas próximas eleições e se tornar o presidente ou a presidenta do país? Quais seriam os ganhos para a sociedade com a renda básica? Um projeto de renda básica universal diminui muito a desigualdade, né? E mais, ele traz uma sensação de pertencimento comum a que a gente não tem muito acesso, né? A gente nem imagina muito o que seria no Brasil essa sensação de pertencimento, que é o fato de todo mundo ter acesso a um mesmo programa de transferência de renda, né? Uma garantia de renda, uma renda básica. Isso a gente não tem muito essa experiência no Brasil, né? O Brasil é muito segregado. Em geral, as escolas, por exemplo, todos têm direito a colocar os seus filhos na escola pública, mas a gente sabe que as classes mais ricas não colocam seus filhos na escola pública, colocam seus filhos na escola privada. Então, a gente tem um regime aí já segregado, né, apartado entre quem tem filho na escola pública e quem tem filho na escola privada. Mesma coisa para o SUS. Todo mundo tem direito a SUS, todo mundo tem direito a uma saúde gratuita, universal. Mas a gente sabe que aqueles que têm mais condições costumam pagar um plano de saúde, então eles não usam nem os mesmos hospitais daqueles que vêm de classes mais baixas. E isso eu não estou culpando ninguém, eu mesma, né? Não é uma questão individual essa, eu estou falando de uma questão de como a gente se estrutura enquanto sociedade, que é de uma maneira que reforça as desigualdades, que reforça essa fragmentação, né? Essa segregação entre diferentes classes sociais. Né? Então, a política da renda básica seria uma maneira da gente ter uma medida, uma garantia, um direito comum a todo mundo, né? Que traga também algum sentido de pertencimento. Né? A partir do momento em que eu sou brasileira, eu tenho direito a uma renda mínima. Né? Seria esse o sentido, sabe? Sim, sim. Pessoal, de novo, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, pode colocar essa pergunta. Você teria uma ideia de como esse cálculo poderia ser feito? Seria em cima de valor da cesta básica, inflação? Ou a linha da pobreza, né? Em cima dos valores da linha da pobreza. Que, bom, a última vez que eu vi estava em mais ou menos R$ 400 e seria um valor alto, assim, a gente não daria para pagar isso num primeiro momento para todo mundo, mas pode ser calculado em função da linha da pobreza, um valor que seja um percentual da linha da pobreza e depois aos poucos isso vai aumentando. Então esse valor ele poderia ser também indexado, né, de acordo com a possibilidade de arrecadação, porque a ideia é que essa renda básica seja financiada com uma reforma tributária que passe a taxar mais os mais ricos, que a gente sabe que no Brasil pagam pouquíssimo imposto, né? O nosso sistema tributário ele é regressivo, ou seja, os mais pobres pagam mais e os mais ricos pagam menos. Então seria financiado taxando os mais ricos. Por exemplo, a gente tem isenção de lucros e dividendos, né? Que é uma coisa que só no Brasil tem, que é meio absurdo, assim, na verdade a gente está dando uma renda básica para os mais ricos. Né? Então a gente teria que calcular isso a partir do que a gente conseguiria com uma reforma tributária e usar então essa arrecadação para financiar um programa de renda básica para todo mundo. Com relação a essa parte, né, de arrecadação, algo que me veio aqui à cabeça, né, poderia ser progressivo também, né, de repente esse valor, num primeiro momento, para a parte da população que mais precisa e aos poucos ir aumentando a quantidade de beneficiados pela renda básica. Não sei, talvez para não ficar... Vamos esperar ter a reforma tributária para, de repente, para a gente poder fazer isso. Não, por isso que a gente defende, a gente também não é assim idealista, né? Vamos botar a mão na massa, vamos começar a mudar. Por isso que a gente defende que inicialmente tenha, sim, um recorte de renda. Ou seja, as pessoas, a gente vai começar com um programa de renda básica universal,
mas para os mais pobres. E tem algumas maneiras de indexar isso, né? De focalizar esse programa. Por exemplo, uma maneira que é bastante defendida por economistas, estudiosos, tem o pessoal do IPEA que estuda muito isso, que é muito bom, que já fez esses estudos, é você ter um programa de benefício universal infantil. Ou seja, você dá uma renda básica para todas as crianças até uma certa idade. Claro que quem receberia seriam os pais dessas crianças, né? Mas isso é uma maneira de você também garantir que os mais pobres recebam mais, né? Justamente porque tem uma quantidade maior de filhos. Então, você ter uma renda básica infantil, né? Um benefício universal infantil, seria uma maneira de garantir renda básica e que consegue proteger mais aqueles que são mais pobres. Entendi. Então, vou fazer só um comentário em torno disso, né, dessa questão para a redação. Eu não sei se vocês perceberam, principalmente quem vai fazer de novo, quem vai fazer vestibular, quem vai pensar em fazer um texto com uma organização de ideias. É sempre importante, é sempre interessante pensar na hora de fazer a tese, criar a tese do texto e os argumentos, pensar nessa relação de origem de um problema, das consequências desse problema. Quando a gente pensa na solução, pensar também quais são os resultados dessa proposta que você vai colocar no texto. Você pode fazer isso no próprio desenvolvimento do seu texto, ou a proposta de intervenção, que daqui a pouco é uma outra história que eu vou falar sobre isso. Queria que você falasse agora, Tatiana, sobre a Rede Brasileira de Renda Básica. O que é, quem participa, quem pode participar, quem não pode participar, como é que funciona isso? Agora é com você. Então, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, que a gente constituiu em 2019 para aumentar o conhecimento das pessoas sobre essa pauta da renda básica. O presidente de honra é o Suplicy, que é um batalhador por essa ideia há muito tempo, né? O presidente é o Leandro Ferreira, que trabalha com o Suplicy lá em São Paulo, e eu sou a vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. E a gente tem uma diretoria, a gente tem um grupo grande, qualquer pessoa pode se filiar à rede de renda básica, e a ideia é que a gente tenha uma maneira de aumentar a percepção das pessoas, de aumentar a consciência das pessoas sobre a importância da renda básica, porque a gente também acha que uma renda básica universal não vai ser conquistada assim facilmente, né? Não vai ser uma dádiva, não vai cair do céu. As pessoas vão ter que se mobilizar por isso, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que mostrar que vale a pena, a gente vai ter que reunir pessoas que seriam possíveis beneficiários, que lutem por essa causa, né? Então, por isso, a gente constituiu essa rede. Ela tem núcleos em alguns lugares, ela tem um núcleo no Rio de Janeiro, que funciona dentro da comunidade do Rio das Pedras, que é bem bacana, tem um núcleo em São Paulo, tem um núcleo no Rio Grande do Sul, né, que esses núcleos ajudaram muito as pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial a conseguirem de fato o auxílio, porque a gente sabe que muita gente que tinha direito não conseguia receber o auxílio. Então, a renda básica ajudou bastante essas pessoas, para as pessoas também reconhecerem na Rede Brasileira de Renda Básica uma entidade que está ao lado delas, né? Que luta por causas que vão beneficiá-las. Então, foi uma experiência importante. Inclusive, na pandemia, a gente estava no grupo que conquistou o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial também não foi dado assim de barato, né? Foi uma conquista de um conjunto de entidades da sociedade civil que a gente batalhou muito por isso, com o apoio de vários parlamentares também, e conseguimos, então, essa ajuda para os mais vulneráveis que, né, os permitiu sobreviver à pandemia. A gente tem um problema, inclusive foi tema da redação do último Enem, que foi sobre brasileiros que não tinham registro civil, né? Eles não são, o ministro da Economia chamou de invisíveis sociais, e houve uma dificuldade de fazer com que o auxílio emergencial chegasse a essas pessoas. Haveria, dentro dessa proposta, desse projeto, como resolver a questão dessas pessoas que não têm registro. Exatamente, os invisíveis sociais. O professor Fábio Henrique entrou aqui. Boa noite, Fábio.
Como é que a gente faz para que essas pessoas, por exemplo, sejam praticamente as primeiras a receberem esse benefício dentro desse projeto? Vocês teriam alguma ideia, estratégia? Porque o Brasil Então, é tem imenso, a é maior, complicado, né? o Brasil, gente, tem um instrumento maravilhoso para fazer com que as pessoas deixem de ser invisíveis, que é o chamado cadastro único. Né? As pessoas mais pobres que têm direito a qualquer programa social, até alguns anos atrás, tinham que se inscrever no cadastro único, que é uma coisa muito boa. Por quê? Porque todo mundo que está no cadastro único tem seus dados lá, o governo pode acompanhar. Né? A gente tem um sistema, o Brasil tem um Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, tem uma série de CRAs, que são instituições locais que cadastram as pessoas no cadastro único, que fazem busca ativa. Se uma pessoa tem direito a um benefício e ela não está recebendo, pode-se fazer busca ativa para que essas pessoas tenham acesso ao benefício, que a gente sabe que, às vezes, algumas pessoas são tão vulneráveis que elas não conseguem nem ir atrás do benefício. Né? Por isso que é muito importante toda essa estrutura que foi desmontada nos últimos anos. Né? Então, o cadastro, o auxílio emergencial, por exemplo, não foi feito através do cadastro único, o que é muito ruim. A gente não tem registro. E aí a gente também não pode estudar a efetividade da política, que é outra coisa muito importante. Para a gente saber se uma política social é boa, a gente precisa estudar essa política. Né, baseada nos dados. Então, se a gente não tem esses dados, como é que a gente vai estudar a efetividade da política? Como é que a gente vai saber que ajustes a gente precisa fazer para que o dinheiro realmente chegue a quem mais precisa? Né? Então, por isso que foi muito ruim a gente ter desmontado, o Brasil ter desmontado nos últimos anos o cadastro único. Né? A política do Bolsa Família, ela era muito boa nesse sentido, porque ela fortalecia o cadastro único e todo esse sistema dos CRAs, do Sistema Único de Assistência Social, toda essa rede de assistência social, que é uma conquista, que é algo que o Brasil avançou bastante, né? Nos anos 2000, mas que agora teve um retrocesso. Isso é fato, né? A gente tem visto isso, assim como o Enem também mapeia as condições socioeconômicas dos estudantes brasileiros, né? É bem complicado a gente perder essa referência do cadastro único como uma fonte também de estudos para saber quais são as demandas do país, né? A professora Mônica Nobre colocou assim: não está faltando mais divulgação dessas possibilidades de sair da invisibilidade às classes desfavorecidas? É a pergunta que ela está fazendo agora. Então, Mônica, é uma ótima pergunta. Sim, a gente precisa divulgar mais, mas também justamente por isso que era importante, quando a gente tinha esse sistema funcionando, né, essas instituições que são os CRAs, que são instituições de assistência social que funcionam nas localidades, nos territórios, quando a gente tem isso funcionando, as pessoas podem ir buscar essas pessoas invisibilizadas. Isso é que é a busca ativa. Por isso que é muito importante se fazer isso. Né? Se você tiver isso funcionando, as pessoas que trabalham ali conhecem aquela localidade, né? Visitam as casas, as pessoas vão lá, dizem que tem alguém perto da casa dela que está passando alguma dificuldade, e você pode ir atrás dessas pessoas para dizer que elas têm acesso a um benefício. Né? E isso acontece com todos os programas sociais, tanto os programas de transferência de renda, quando era o caso, Bolsa Família, quanto programas de moradia, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, programa Luz para Todos, Gás, etc. Então, todos esses programas eram feitos através do cadastro único, justamente para a gente poder ter acesso a essas pessoas. Né? Hoje, esse sistema está bastante desmontado, esse sistema dos CRAs, da rede de assistência social, né? Tá bem desmontado, e isso dificulta muito o trabalho dessas pessoas, né? E também a gente conseguir buscar, né, as pessoas que precisam. Eu pensei, por exemplo, nos moradores de rua, né? Que talvez seja um grupo da sociedade que tem assim, mais dificuldade de ter acesso a essas informações. Você acha que também os CRAs funcionariam nesse processo, ou a gente teria que pensar em um outro recurso para tentar buscar essas pessoas que moram na rua? Essas que não têm casa, essas que têm filhos que nem foram registrados, e mulheres que têm esses filhos, essas crianças,
sim. estão cuidando dessas crianças sozinhas. Não, isso eles teriam direito também, mas às vezes Sim. tem que ter a partir de algum local de acolhimento, por exemplo, né? O que também Uhum. acontece bastante, a partir de alguma instituição. Então, teria direito, sim. Tem uma pergunta aqui do Fábio, que eu até já comentei, mas que eu posso falar de novo, que eu acho Pode. importante. Sim. Fica à Um vontade. ponto bem importante da renda básica, né? Que justamente, Fábio, em algum momento todos os cidadãos brasileiros receberiam uma renda básica, mesmo quem não precisa. E aí todo mundo vai dizer: ah, mas para que você vai dar renda básica para os mais ricos? Porque os mais ricos, eles pagariam mais imposto, né? Então, na verdade, essa renda que eles estariam recebendo retornaria aos cofres públicos por meio do imposto. Né? Então, a ideia é que a gente dê a renda básica como um direito para todos e a gente corrija as diferenças de renda por meio do imposto. O imposto é um instrumento para isso, gente, é para corrigir as desigualdades. Né? Então, se a gente tem um país em que algumas pessoas ganham muito e outras ganham muito pouco, que umas pessoas têm muita propriedade e outras têm muito pouco, a gente tem que corrigir isso por meio do imposto. Esse aqui é um instrumento. Então, a gente teria uma política que seria um direito à renda para todo mundo, por isso que é renda básica universal, né? E a gente corrigiria as distorções de renda por meio do imposto de renda. Exatamente, Fábio. Isso facilita muito, fica muito mais fácil evitar fraudes, porque todo mundo tem direito. Então, não tem aquele que tem que comprovar renda, tem que comprovar isso, tem que comprovar aquilo. Não, é um direito, todo mundo vai ter acesso, todo mundo. Né? E aí, as pessoas que têm mais possibilidades, ou elas podem não fazer uso do benefício, ou elas podem Uhum. até fazer uso e depois devolver no imposto de renda. O que até permite famílias, né, de classe média, por exemplo, elas poderiam, por exemplo, receber num mês que elas estão passando dificuldades, aí num outro mês ela arrumou um emprego, no final do ano, por meio do imposto, a gente faz a conta para ver se, né, passou do limite, etc., que ela tem que pagar mais imposto, e ela devolveria por meio do imposto. Então, também seria interessante até para as classes médias, que a gente sabe que no Brasil vivem uma gangorra, né? Às vezes tem, às vezes não tem, então Sim. sempre Sim. mudando de faixa social, né? E existe até um equívoco, né, em relação ao imposto, principalmente imposto de renda. Não, porque eu pago impostos. Os impostos são também para esse processo de distribuição de renda. Né? É um investimento deveria ser, né? Um investimento do Estado, né? Por meio dessa arrecadação e também da própria população, de evitar desigualdades sociais e os problemas que vêm a reboque das desigualdades sociais, né? As pessoas passando fome, violência. Então, de uma certa maneira, é todo um papel da sociedade entender que o imposto é uma forma de nós investirmos numa qualidade de vida. Vai me corrigindo, tá, Tatiana, pelo amor de Deus. Estou falando besteira. Não, tá É, ótimo. é uma forma de a sociedade investir. Olha, eu pago impostos para investir na distribuição de renda, na redistribuição de renda, porque eu sei que isso vai se reverter em algo positivo para mim, para todos nós, que seria queda da pobreza e da criminalidade. Então, às vezes as pessoas elas não conseguem entender. E aí eu quero chamar de novo a atenção, parênteses, para a redação. Falar que um determinado órgão do poder público tem que resolver um problema que não cabe àquele órgão é um problema na redação. Então, quando vocês usarem é necessário que o Ministério da Educação, por exemplo, a Tatiana ela fez uma referência sobre a questão da bolsa de estudos, da bolsa de pesquisa. Isso aí é com o Ministério da Educação. Então, algo que eu vejo muito nas redações é que na proposta de intervenção as pessoas colocam alguém, algum órgão, algum setor da sociedade que tem que resolver e aquilo não é competência daquele órgão. Então é importante ter informação, é importante saber o que é o imposto, para que serve o imposto, o que é taxa, para que serve taxa, né? Isso aí, já vou fazer um merchan aqui, um momento publi. Lá no canal da gente, do Escreva no YouTube, a gente tem uma live sobre isso. Então, vocês que vão fazer vestibular, que precisam pensar para que serve cada coisinha que eu acabei de falar, imposto, taxação, quem que faz o quê,
vai lá, escreva no YouTube, que tem uma live sobre isso, tá bom? E aí, Tatiana, voltando aqui, essa questão do imposto fica bem interessante, porque aí a gente começa a entender que, aliás, deixa eu até ver, alguém comentou aqui, Fábio, novamente, que o imposto, ele acaba sendo uma forma de giro, né? Ele vai girar a economia, a gente vai ver a economia, as economias locais sendo movimentadas também por conta desse projeto, né? Dessa proposta. Exatamente. Eu estou vendo aqui, né, ele dizendo, imposto não tem destinação certa, é redistributivo, exatamente isso. O tributo ele vai para os cofres públicos e a partir dos cofres públicos, com uma série de programas, de políticas, ele é redistribuído, né? Por isso que é esse princípio redistributivo. Então, é exatamente isso a ideia, você corrigir as distorções através, cobrando impostos que vão para os cofres públicos e, a partir daí, os programas sociais corrigem essas distorções, né, que sempre acabam acontecendo no sistema em que a gente vive, né, no sistema capitalista. Certo. E se as pessoas, as pessoas que se interessarem em participar, né, da Rede Brasileira de Renda Básica, o que elas devem fazer, o que elas devem procurar? Eu vou encaminhar já para o final da sua parte para você também descansar, né? O que é necessário, o que procurar? Já aconselho a seguir a Tatiana aqui no Instagram para acompanhar também as ações, né? Fique à vontade, Tatiana, como é que a gente faz? Temos o site aqui, fui até conferir agora aqui, botei, que eu tinha esquecido se era com ou se era org, é com rendabasica.com.br. Só isso, gente, entrem lá no nosso site, lá tem tudo, nosso site ainda não está totalmente renovado, a gente está aí né, conseguindo alguns financiamentos para conseguir estruturar bem a rede, agora a gente vai conseguir, a gente está tendo já isso, então a gente tem lá um site, e no site vocês conseguem saber tudo, rendabasica.com.br. E lá também a gente consegue saber como participar, como fazer parte dessa rede Exatamente. de pessoas que pensam numa solução para o país. Com certeza. Esperamos vocês lá. E uma curiosidade, porque aí vem a pergunta aqui a professora é maluca, começa a pensar um monte de coisa. Além dessa proposta, a Rede Brasileira de Renda Básica traz outras propostas ou elas estão todas conectadas a esse projeto, enfim? Não, é principalmente a renda básica. A rede, claro que a gente precisa de vários outros projetos no Brasil, né? Mas a rede de renda básica é mais dedicada realmente ao projeto de uma renda básica universal. Não sei se você pode dizer isso, é uma pergunta. Quais candidatos colocaram em seu projeto porque eu ainda não parei para ver isso, em projeto de governo, a renda básica? Você tem isso? Sim. Então, o Lula, né, colocou, teve até o Suplicy foi lá no lançamento do programa de governo para insistir mais, mas até já tinha alguma proposta de renda básica, sim, mas aí a gente mesmo da rede teve uma reunião com o programa de governo do Lula e a gente conseguiu aprofundar um pouco mais, né? Então o Lula propõe isso, aqui no Rio, o Freixo também tem um projeto bom de transferência de renda, né, que sempre assim, é uma renda básica parcial ainda, né? Porque a gente vai por etapas. Né? E então a gente tem alguns candidatos que propõem sim uma renda básica. Tá, você sabe dizer se o Ciro Gomes, se a Simone Tebet, enfim... Eu acho que o Ciro Gomes também tem uma renda básica. Tem uma proposta. Tá. Eu acho que é importante também, turma, agora falando assim, quando eu falo turma, parece que eu estou na sala de aula, a louca. Eu acho que é importante a gente pesquisar, eu fiz essa pergunta para a gente pensar também em candidatos que estejam em harmonia com uma proposta dessa, caso vocês concordem com isso e vejam que faz sentido também. Eu acho que, até porque ouvindo pessoas que moram em outros países, por exemplo, eu escutei que na Áustria, o governo vai oferecer um benefício de 500 euros por conta do problema do gás que vai acontecer e também eu até vou procurar ver isso direitinho, mas foram amigos comentando isso perto de mim, eu ouvi e falei, como assim? Não, é porque como vai ter um processo de recessão e o gás, né, a questão com a Rússia, com a Ucrânia, enfim,
a gente vai ter esse problema, o governo já está se preparando também para ajudar a população nisso. Então, de novo, a gente às vezes vê determinados projetos funcionando, acontecendo em outros países, e até a mentalidade mesmo da própria população de entender de que isso aí é um investimento no próprio bem-estar de todos, sem pensar assim, eu trabalho e pago os meus impostos para sustentar quem é pobre. Eu acho que não faz muito sentido, né? Pelo menos Não, na e minha porque cabeça. a gente vai viver numa sociedade melhor, né, mais segura, onde as pessoas vão se sentir melhor, vão se tratar melhor, né, vão viver melhor, portanto, vão estar melhor e vão lidar melhor com os outros se todo mundo tiver um mínimo de direitos, né? Se todo mundo tiver direito a uma renda garantida, à educação, à saúde. É claro que as pessoas vão ficar muito mais tranquilas para conviver em sociedade. Uma boa parte da agressividade, né, do ódio, da violência que a gente vive é também o fato de que as pessoas ficam estressadas, né? Quando elas Sim, não têm que trabalhar de dia para comer de noite, não sabem o que vai botar na mesa para os seus sim, filhos, né? Então, sim, claro que isso gera muita tensão social. Então, renda básica é uma sim. maneira também de todo mundo viver numa sociedade mais igualitária e, portanto, mais tranquila para todos. Perfeito, Tatiana. Então é isso, pessoal. Não acabou, não. Eu vou liberar a Tatiana, eu vou continuar. Então é isso, pesquisem, vejam pessoas que tenham propostas, projetos que tenham a ver com soluções para a sociedade. A gente está precisando de soluções para a educação, para a saúde, e há muito projeto bom. A Constituição brasileira, ela está ali, ela só precisa ser colocada em prática, né? E a gente precisa fazer acontecer, né, tudo aquilo que está previsto na Constituição Federal. É só a gente pegar eu sempre falo para os alunos, leiam os artigos 3º, 5º e 6º da Constituição Federal, vocês vão ver o que a gente não tem e o que a gente deveria ter e que o Estado deveria garantir para a gente. É isso, Tatiana, eu queria te agradecer mais uma Eu vez, que agradeço, foi imensamente. ótimo. Não, eu espero não ter falado muita besteira, tá? Você me Imagina, perdoa. foi ótimo. Foi ótimo o papo. Super obrigada. Nada, uma boa noite. Você está liberada para descansar, Boa certo? noite, E eu vou falar gente. rapidinho Sigam aqui. aí. Tá bom. Beijos. Tchau. Esperar aqui ela sair. E aí eu quero falar sobre, rapidamente, para a gente encerrar, né, finalizar esse momento, a questão da proposta de intervenção. Então, por exemplo, a gente teve agora uma conversa com a Tatiana Roque, que falou sobre renda básica. A renda básica acaba sendo um instrumento interessante para resolver muitos problemas sociais. E aí, se a gente tem, por exemplo, na redação, principalmente do Enem, problemas. Gente, vocês perceberam que o meu braço virou agora, né, o suporte do celular. Caiu, tem que dar meu jeito. Então, o que acontece? Voltando aqui. O tema do Enem, em geral, é um problema social. Em geral. Se eu pegar os anos em que o Enem, desde que o Enem passou a existir, a gente teve a lei seca, os efeitos, os resultados da lei seca no Brasil, ou seja, não era um problema, a lei seca foi uma solução, né? Então, o aluno teria que pensar nos resultados, tá? Mas, em geral, são problemas sociais. Intolerância religiosa, violência contra a mulher, falta de a falta de democratização no acesso ao cinema, manipulação do usuário, ou seja, problemas. E isso faz com que a gente pense em soluções, tem que pensar em soluções. A proposta da banca é fazer com que o estudante, o candidato, pense em soluções para aquele problema. E a proposta de intervenção vem como um critério importante, né? É a competência 5 da redação do Enem, e que envolve 5 elementos, cada um, né, valendo aí 40 pontos, né? Dá para gabaritar, é só você organizar a sua vida. Então vamos lá. Você precisa pensar no agente, ou seja, quem vai fazer, quem vai resolver o problema. Então, se você apresentou na redação os problemas. Pessoal, é outra coisa. Pode colocar a pergunta aqui, ó. Tem um monte de gente entrou. Quero ver se tem mais perguntas. A Verônica, agradecendo a Tatiana. Eu vou mandar para ela o seu agradecimento, Verônica. Vocês têm que pensar o seguinte: eu tenho o problema, né, apresentado, eu tenho tese daquele tema.
Eu tenho que apresentar as questões envolvendo aquele assunto, aquele tema. Eu tenho que resolver o problema. Então, eu tenho que ter o agente, quem vai resolver. Então, esqueçam essa história de colocar governo. O governo precisa quem do governo? O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, ou então as prefeituras, ou então os governos dos estados. Quem do governo? Qual setor? Então, não é bom colocar apenas governo, esqueçam isso, tá? Especifiquem, só que vocês têm que saber o que cada um pode fazer, tá? Depois, o que essa pessoa, esse agente vai fazer? Ou seja, se eu tenho o Ministério da Educação, e aí eu vou entrar com a ação vai fazer o quê? Vai criar mais bolsas de pesquisa, vai incentivar a pesquisa no Brasil, vai resgatar o Ciência Sem Fronteiras. O que vai fazer? Como vai fazer? É o meio. E aí eu sempre indico assim, coloquem um marcador para deixar claro que é o meio, ou seja, como isso vai ser feito. Por meio de arrecadação do imposto. A Tatiana fez isso aqui. Eu perguntei, como? Como vai fazer isso? Né? E ela falou, reforma tributária, e a partir da reforma tributária, taxação das grandes fortunas. Então, eu tenho o meio. Eu tenho a finalidade, ou seja, qual o objetivo? Óbvio, resolver o problema. Então, você resgata esse problema a fim de diminuir a mortalidade infantil, a fim de diminuir a violência contra a mulher. Enfim, é a finalidade. E o detalhamento. O detalhamento pode ser sobre o agente, sobre a ação, sobre o meio ou sobre a finalidade. Ou seja, você vai explicar melhor um desses elementos, certo? Então, eu preciso dos 5 elementos para faturar 200 pontos. Até aí foi. Existe uma outra questão. Quantas propostas de intervenção eu faço? Depende. Se você tem 2 problemas, você apresentou 2 problemas na sua redação, você pode fazer uma proposta que resolva os 2 problemas, ou você pode fazer uma proposta para cada problema, respeitando a ordem. Respeitando a ordem, tá? Se você inverter em relação aos problemas que você apresentou, você perde na competência 3, que é projeto de texto. Por que eu fiz assim, hein? Não sei, gente. Enfim, louca. E aí, o que acontece? Eu preciso colocar essas resoluções, essas propostas na ordem em que eu apresentei os problemas na minha redação, lá em cima. E uma outra questão. Eu preciso colocar as 2 propostas, se eu fizer, completas? Ora, poder pode, mas você tem que ter apenas uma proposta completa. Então, vou repetir. Você pode fazer uma proposta para resolver 2 problemas que você apresentou na redação, e aí sim você tem que ter os 5 elementos, agente, ação, meio, finalidade, detalhamento. Ou você pode fazer 2 propostas, sendo uma completa, gabaritou, e a outra faltando um elemento ou outro. Ah, não, eu quero fazer também completa. Tudo bem. Você tem linha para isso? Então vai fundo. Agora, é comum que a conclusão no Enem seja maior do que nos outros vestibulares. Enquanto você usa uma média de 6 linhas em outros vestibulares, no Enem você vai acabar usando 8, porque você precisa fazer essa proposta. Então, observações importantíssimas aqui, para além dos 5 elementos. Todo mundo já fala sobre isso e aparece em todo lugar. É importante colocar as soluções na ordem dos problemas apresentados. Se você colocou 2 problemas e só resolveu um, você perde na competência 3, que é o projeto de texto. Tá? Você pode fazer uma proposta só para 2 problemas. Também não haverá qualquer questão aí na hora da avaliação. E isso é com base nos critérios de correção da prova. Pode haver mudança? Pode. Todo ano vem uma leve mudançazinha. Antigamente você não precisava botar tantos elementos na proposta de intervenção. Aí começaram a exigir os 5 elementos. Depois, com o tempo, o governo, que seria o agente, já não pode mais ser somente o governo. Você tem que dizer o que do governo, qual parte do governo. E outra coisa, conscientizar não é ação. Então, muita gente gosta de colocar na redação, é necessário o governo conscientizar a população.
Não. Por que não? Porque como é que você vai conscientizar? Porque tem que ser ação concreta. Concreta. Como é que você vai conscientizar? Vai abrir a cabeça? Eu não sei nem se com essa live eu conseguir conscientizar, minha gente. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você pode botar a conscientização como finalidade, a fim de conscientizar a população sobre tal assunto, certo? Ninguém perguntou nada, né? A pessoa foi embora, me deixou aqui. Eu quero saber assim, tudo bem? Foi? Então eu vou encerrar. Qualquer dúvida, qualquer questão sobre esse assunto, sobre a live que aconteceu com a Tatiana, entre em contato pelo chat aqui, falem com a gente que a gente resolve. A gente vai voltar aos pouquinhos com as lives, a gente está fazendo um planejamento para isso. Quem está estudando, vai lá no canal do YouTube, a gente tem algumas lives que vão ajudar muito no repertório sociocultural, que vai ser um outro assunto, outro dia, certo? E vai acompanhando a gente, porque aí a gente vai trazendo, né, umas dicas, novidades, vai falando algumas coisas aqui, né? Aí vocês vão estudando aí também. E acho que é isso, minha gente. Como não temos mais perguntas, não há mais dúvidas, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui. Espero ter ajudado, esclarecido alguma coisa, ajudado vocês. A live vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Escreva e também a gente vai postar lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, tá bom? Então é isso, galera. Um grande beijo, estudem e qualquer coisa, estamos aqui. Beijinho, tchau, boa noite.